Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja Deus pela rica oportunidade. E todas as vezes que eu subo a esse altar, eu preciso agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Porque se nós estamos aqui pela infinita graça e misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado. Amém? Antes de eu começar esta ministração, eu gostaria de vou orar primeiro, não é? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos a Ti, que o Senhor é um Deus bom, fiel, justo, verdadeiro. E nós nos reunimos essa noite, ó Pai, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Porque a Sua palavra diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E aqui estamos nós, ó Deus. Fala conosco nesta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Me dê, Senhor, objetividade, simplicidade, que eu possa, Senhor, ser um instrumento em Tuas mãos, um instrumento para abençoar a igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que o inimigo mais uma vez seja envergonhado, que o inimigo mais uma vez seja abatido em nome do Senhor Jesus. Tire todos os comichões, ó Deus, dos nossos ouvidos. Tudo aquilo que possa impedir, tira toda a distração, toda a preocupação, toda a ansiedade para o com amanhã. E que nós possamos verdadeiramente nos assentar neste momento e ouvir a Sua voz. Assim eu oro em nome de Jesus. Mensagem da cruz, a mensagem da cruz. Mas como estava falando, antes de eu começar a dar início, dando início a essa mensagem, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, e essa pergunta é para que vocês fiquem aí durante toda a ministração à procura da resposta. Talvez você já vai ter a resposta já, mas segura ela aí. No finalzinho, nós vamos revelar a resposta dessa pergunta. E qual é a pergunta? Jesus Cristo, naquele momento, antes da sua crucificação, antes até dele mesmo ter sido preso, ele foi até o Getsêmani. Ele estava ali em oração, em súplica, juntamente com seus discípulos, não é isso? E chega um momento da sua oração, tamanha sua agonia. A palavra de Deus diz ali em Lucas 22, verso 40, 42, que a agonia era tamanha que o seu suor transformou-se em gotas, grandes gotas de sangue. Tamanha era aquela agonia. E a pergunta é a seguinte: por que Jesus disse a seguinte frase, que está ali no verso 42. Pai, se for possível, afasta de mim esse momento. Vou repetir. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, este momento. Porém, não seja feita a minha vontade, disse Jesus, mas seja feita a vontade do Pai. Essa é a pergunta. Por que Jesus falou isso? Amém? Mas vamos lá, a mensagem da cruz. Muitas são as mensagens que a cruz nos traz. Nesses 2000 anos, muitas são as mensagens, mas não são apenas nesse período do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós vemos também a cruz. Nós vemos também a mensagem da cruz. E eu vou pegar aqui apenas alguns exemplos, rapidamente, para que você veja que a mensagem da cruz não vem acontecendo nos últimos 2016 anos apenas. Ela vem acontecendo desde a criação. Mas todos nós sabemos daquela história de Moisés. Moisés que saiu do Egito com um grande povo. E ao sair do Egito, esse Moisés, diz a palavra do Senhor, que ele dirigia-se para o Monte Sinai. E era uma grande nação, mas essa grande nação, que era o povo de Deus, as 12 tribos de Judá, eles não tinham o que? Uma constituição. Eles não tinham leis, eles não tinham normas, eles não tinham nada. Então Deus, Ele usa da vida de quem? De Moisés.
E ali no Monte Sinai, Deus começa a entregar a lei. Entregar a lei. E isso aconteceu também quando eles continuaram a sua jornada até Canaã. Mas um momento precioso que Deus chama Moisés em particular e diz: olha, eu quero estabelecer comunhão com o meu povo. Eu quero também perdoar o pecado do meu povo. Então Deus orienta Moisés a construir o quê? Um tabernáculo. Um tabernáculo. E se nós... o que era o tabernáculo, para aqueles que não sabem ainda? Mas eu acredito que a maioria já sabe. Era uma tenda com panos, tinha alguns compartimentos, algumas peças, né, de utensílio ali dentro e também na parte de fora. Então era uma tenda onde os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele ali fazia os seus trabalhos religiosos, as cerimônias. E onde vem a cruz aí? Logo na entrada desse tabernáculo, na parte externa, no pátio, então quem entrava, já via, a primeira coisa que via logo na entrada era um altar. Um altar. Então imagina aqui o presbítero. A Bíblia fala que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Então não dê risada. O presbítero aqui agora vai ser o tabernáculo, tá? Então, logo na entrada, lá nos pés, quando as pessoas entravam, digamos que a planta dos meus pés seja a porta principal de entrada desse tabernáculo. Tinha um altar, era o altar de sacrifício. Primeira coisa, o altar de sacrifício. Subindo, entrando um pouquinho mais, tinha uma pia. Porque era feito os holocaustos naquele altar, os animais eram ali mortos, havia sangue, não é? Porque para que haja purificação de pecados, tem que ter o quê? Derramamento de sangue. Então, eram mortos os animais, e ali dentro daquele altar, ele jogado sangue, ali era consumido com fogo. Após isso, quem fazia isso? Os sacerdotes, faziam isto, antes de entrar dentro do tabernáculo, propriamente dito, que eles estavam ainda no pátio. Então, o altar de holocausto, um pouquinho mais para frente, vamos colocar aqui no meu joelho, uma pia, e depois já chegando aqui no ventre, vamos colocar já o próprio tabernáculo. Então na pia, o sacerdote ele se lavava as mãos, os pés, para poder entrar, ele se purificava, para poder entrar no lugar santo. No lugar santo, o que tinha no lugar santo? Tinha um candelabro logo à esquerda, à direita tinha uma mesa de pães, que eram pães da apropriação, representando as 12 tribos, e um altar de incenso, para queimar incenso, onde as orações subiam, como cheiro agradável ao Senhor. E logo após, nesse altar, não é? Mas antes aqui, vamos ficar aqui ainda, nesse compartimento, no ventre. Porque do lado direito, olha a cruz se formando. Estava um candelabro. E do lado esquerdo, a mesa dos pães. E ao centro, um pouco à frente, antes de entrar no lugar santíssimo, um altar de incenso. Olha o tabernáculo, uma cruz se formando. Olha a mensagem, olha a cruz lá no Antigo Testamento. E na parte alta aqui da cabeça, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o lugar onde estava a arca, onde havia a manifestação de quem? Do Deus vivo, aonde apenas o sumo sacerdote poderia entrar. É uma coincidência isso? Não é uma coincidência. O próprio acampamento dos judeus, porque quando era montado esse tabernáculo, todas as tribos estavam ao redor protegendo. A tribo de Levi era responsável pela montagem e desmontagem desse tabernáculo. Mas não apenas os utensílios, a entrada, o caminho, a verdade e a vida,
que representa ali o tabernáculo, nós conseguimos ver uma cruz, uma mensagem de Cristo no Antigo Testamento. E a própria maneira do acampamento daquele povo, do povo de Deus, não é? Cada um ficava de um lado, do norte, sul, leste e oeste, ficava uma tribo. E se pudesse fazer uma vista panorâmica, naquela época, veria-se o quê? Uma cruz. Olha a cruz, lá no Antigo Testamento. Então, são muitas as mensagens. Mas em Gênesis, nós vemos também algo interessante. Abra em Gênesis, capítulo 3. No verso 15. É aquele momento que todos nós conhecemos, da queda do homem. Vou tomar um pouco d'água. Da queda do homem, o pecado. E aqui no verso 15, olha o que Deus fala para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, lá no Antigo Testamento, mais uma vez, nós vemos o que nós vemos aqui? Cristo. A semente da mulher. Jesus, ele nasceu de quem? Maria, nasceu de mulher, deixou toda a sua glória. E aqui nós vemos Deus já profetizando algo. A mensagem da cruz, lá já, aonde? No Antigo Testamento. E muitas são essas mensagens. E agora, já vindo agora para o Novo Testamento, nós vemos Jesus conversando com o discípulo. Abra em João, capítulo 3. É uma passagem muito conhecida, muito usada, né, em momento do batismo, do novo nascimento, que é aquele discípulo oculto, que é Nicodemos. João capítulo 3. Nós vemos aqui algo muito interessante. Jesus, nesse diálogo, e quando eu estava meditando isso nessa tarde, eu lembrei do Revolução, que não tem como, né? A gente está inserido nisso agora, é o momento. E um diálogo, olha que interessante. Havia entre os fariseus, no verso 1, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, ele era um principal entre os judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, ele se aproxima do mestre à noite, às escondidas, não é? E começa ali a dar elogios ao mestre: realmente sabemos, tu é enviado de Deus. Ele só não falou que era o Filho de Deus, ungido de Deus, não é? Mas ele chega aqui e começa a declarar-se. E Deus conhece o coração daquele homem. Jesus conhece o coração daquele homem. Então ele se aproxima e começa aquele diálogo, já falando do mestre. No verso 3, sabe o que Jesus faz? Jesus não responde nada, Jesus já vai na lata. Jesus já vai ali na necessidade daquele homem. O que Jesus fala para ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, o que tem a ver esse verso com o que Nicodemos chega falando para Jesus? Não tem nada a ver. No contexto, mas tem tudo a ver com a mensagem da cruz. E por que eu falei que eu me lembrei do Revolução? Nós vamos sair às ruas, nós vamos evangelizar. E pode ser que você vai ver alguém: olha que coisa linda, olha que igreja sua, meus parabéns pela sua igreja, o seu pastor é uma benção, não sei o quê. O que você vai fazer? Você vai cair nessa conversa dele? Você já vai falar para ele direto: já, querido, Jesus te ama. Eu vim aqui para dizer que você é especial para o Senhor. Porque acontece isso com a gente. Começar a dar elogio, né? Nicodemos começou a elogiar Jesus. É errado elogiar Jesus? Lógico que não. Mas naquele momento, Jesus estava preocupado em pregar o plano da salvação. Nós vamos
receber elogios. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. E você já vai entrar no assunto. Jesus te ama. É necessário você nascer de novo. A pessoa não vai entender nada. E a pessoa vai gostar. Porque aqui a palavra de Deus diz que Nicodemos gostou. Nicodemos podia indagar o Jesus. Calma aí, não é isso que eu estou perguntando. Não quero saber disso, Jesus. Quero ter intimidade aqui com o Senhor aqui. Eu quero te conhecer melhor. Ele gostou, irmãos. Ele gostou. Então a gente tem que ter ousadia nesses dias. Como Paulo, né, ele falava, fale e não te cales, tenho muito povo nessa cidade. Né? E ele continua, ele gostou. Então Nicodemos, no verso 4, ele responde, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então aqui, irmãos, você já conhece essa passagem. Ele gosta disto, ele gosta. É a mensagem da cruz, é a mensagem da cruz. E vai indo. E lá no verso 14, olha que interessante. Esse Nicodemos, ele era o quê? Ele era um principal da sinagoga. Ele era um fariseu. Era como Paulo, conhecedor da palavra de Deus. Semana passada até falei, Paulo conhecia a Bíblia mais que todos nós. E Nicodemos não era diferente. Nicodemos conhecia todo o Antigo Testamento. Então Jesus foi lá no Antigo Testamento e falou algo para Nicodemos. Está aí no verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha Jesus usando algo lá no Antigo Testamento. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Jesus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, ele falou algo que Nicodemos conhecia. E essa passagem importa como Moisés levantou uma serpente no deserto. Importa que Cristo seja levantado, que o Filho do Homem seja levantado. Alguém consegue compreender isso aqui? Por que Jesus falou isso? Como Moisés levantou uma serpente, mas calma aí, Moisés levantou uma serpente no deserto, e importa que o Filho de Deus também seja levantado. Vamos lá em Números, abre em Números capítulo 21, porque é a mensagem da cruz. Números 21, para nós compreendermos esse momento. E essa palavra Deus me deu domingo, viu, pastor? E quando o pastor Helder ligou para mim, eu fiquei tranquilo, porque olha, Deus já tinha dado a palavra. Até minha filha estava do lado, e eu pensei, presta aí a caneta para mim. Aí eu já comecei a esboçar alguma coisa, ó, dia 24 eu vou ministrar, então eu já vou deixar aqui alguma coisinha já. E mal sabia eu que seria hoje. Mas Deus é que cuida dessa igreja, amém? Essa igreja está nas mãos do Senhor, nós não temos condições para nada. Olha, eu estava planejando para o dia 24. Olha como a gente, né, é falho. E Deus já deu a palavra ali no domingo, no momento que o pastor ministrava. Mas vamos lá. Que serpente que é essa? Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem um fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. O que acontece aqui? Lembra que nós estávamos falando que Moisés foi incumbido a levar um povo a Canaã, tirou esse povo do Egito. Então, nesse contexto, onde Deus estava dando as leis, Deus estava instruindo o povo, aconteceu muitas rebeliões, muitas murmurações, acontecia demais. E aqui mais uma, o povo mais uma vez,
Um povo que Deus deu tudo para aquele povo. Eles viram os sinais de maravilhas, mas eles começam aqui a murmurar. A murmurar. Então o que Deus faz? É a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu o inimigo ir lá, ó, a serpente, o inimigo, ao Éden. Por que Deus mandou uma serpente, irmãos? Serpente é o inimigo. Que em Apocalipse diz que agora essa serpente não é mais uma serpente, é um dragão. A antiga serpente, que é o diabo, está lá em Apocalipse. Então Deus permitiu que o inimigo fosse lá e tocasse. Vamos trazer para os nossos dias? Vontade permissiva de Deus. Você é povo de Deus? Você é povo escolhido de Deus? Ah, irmãos, quando a gente começa a sair dos caminhos, como os jovens dizem, pisar na bola, deixa de obedecer ao Senhor, Deus permite situações. Deus permite. É a vontade permissiva de Deus. O inimigo ele não tem poder algum sobre nós. Somente quando Deus permite. E como o salmista diz, foi bom ter sido afligido para eu compreender, para eu aprender os estatutos do Senhor. Então Deus permite situações para o nosso crescimento. Agora a gente vai insistir até quando? Nessa murmuração, não é? Só que aquele povo começou a murmurar, então Deus permitiu essa situação. Tá. Aí o povo vem, procurou Moisés e disse o seguinte, pelo que o povo veio, verso 7, o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado. Opa, o povo reconheceu que tinha pecado, que bênção. Portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti, falando também contra o servo, contra o anjo da igreja. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente. Olha o que Deus manda Moisés fazer. Faça uma serpente de bronze. Põe numa haste grande, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, outras traduções bronze, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Que doideira, não é? Por 700 anos, essa situação continuou. O povo, depois desse momento, Deus deu o livramento, Deus não tirou a serpente. A serpente continuou, mas Deus deu o quê? Um escape. O escape era olhar para aquela serpente, e todos aqueles que olhassem, após serem picados, eles eram o quê? Quem curava? Era o simples ato de olhar para aquela serpente, a pessoa era curada? Uma serpente, um objeto, algo que não tem vida, que é inerte, Deus fazendo isso? Deus curava. Por que aquela serpente? Por que olhar para a serpente? É o inimigo. Olha para ele. Você pecou por causa dele. Ele fez você pecar. O pecado está em você por causa da serpente. Mas eu te amo. Eu tenho misericórdia. Eu te curo. O povo precisava lembrar. Por que ele pecou? Porque é fácil, né? Você peca, você erra. Depois você pede perdão. E Deus cura, Deus abençoa. Não, olha para lá. Você tem que ver o porquê que você está sofrendo. Você tem que ver. Só que como eu falei, por 700 anos, o povo conviveu com isto. E o povo começou a adorar aquela haste de metal. Eles não viam mais Deus, aquela geração toda morreu. E ficou ali algo diferente. Perdeu-se a origem, mas a haste ficou lá. A comunicação, a mensagem, perdeu a mensagem da haste de metal. Como hoje a mensagem da cruz, ela tem se perdido.
Muitos estão colocando a cruz como um sinal, não é? Como um amuleto. Muitos acham que fazendo o sinal da cruz assim, o diabo vai sair, né? Vai lá, Satanás. Tem filme, né, aquele filme de vampiro, né? Mostra a cruz para o vampiro. Essa não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela permanece. A mensagem da haste de metal, ela permanece. Mas aquela haste, ela foi destruída. Em 2 Reis, abre em 2 Reis. No capítulo 18. Houve um rei, que Deus usou a vida desse rei tremendamente, que foi o rei Ezequias, na restauração da adoração, na restauração, né, da aliança para com Deus, porque o povo de Deus era um povo terrível. Nós, povo de Deus, nós somos terríveis. Pecamos a todo momento, mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E Deus levanta o rei Ezequias, e ele começa a restabelecer o culto ao Senhor, não é? E no verso 4, olha o que nós vemos aqui. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel, que lhe queimavam incenso, e lhe chamavam de Neustã, a deusa de bronze. Olha que coisa terrível. Olha o que os homens fizeram, né, com algo que Deus mandou ser levantado ali no Antigo Testamento, para livramento, para a cura daquele povo. A serpente, ela foi destruída, tornou-se um símbolo de idolatria, mudando o foco da sua mensagem, que era, né, para os israelitas lembrarem o motivo do qual eles haviam sofrendo, né? Era para eles lembrarem o motivo. Estou sofrendo porque eu errei, porque eu pequei. E olha, o culpado é aquela serpente lá, ó, que é o diabo. Só que eles começaram a idolatrar aquilo. E começaram a chamar de uma deusa. Mudou o foco. 700 anos depois, olha como que demorou para levantar um homem de Deus para destruir aquilo. E quantos altares precisam ser destruídos em nossas vidas. E vamos sair às ruas, não é? E como, de que maneira nós vamos sair às ruas? E aqui nós vemos Jesus falando para Nicodemos isso, olha, como Moisés levantou, eu também, o Filho do Homem, ele precisa ser levantado. A mensagem da cruz tem sido substituída, como já falei, por um sinal, um amuleto, enfeite. Exaltam a cruz, substituindo o foco real, que é a sua mensagem. Que é a sua mensagem. Hoje, nós vemos como o povo tem caminhado, perdido. E a mensagem da cruz está aí. E como eu e você temos encarado isto. A mensagem da cruz, são várias as mensagens. Ela cura, ela salva, ela nos restaura. É a cruz, é a mensagem da cruz. Nos resgata, é a mensagem da cruz. Mas a cruz em si é um sinal de maldição. Muitos estão trazendo para si uma cruz, e muitos não, Jesus não está nessa cruz. E como você tem olhado para essa cruz que você tem carregado? Olhando para ela, mas vendo a mensagem que ela carrega, ou apenas um símbolo cristão? Porque ela não é um símbolo cristão. É a mensagem dela. A cruz não existe mais. Aquele madeiro onde Cristo foi crucificado, se existe alguma relíquia, algum prego, alguma lasquinha das madeiras, está guardado lá no Vaticano, para idolatria.
aquela cruz não existe mais. Como aquela haste de metal foi destruída pelo rei Ezequias, não existe mais. Mas a mensagem, ela permanece. A mensagem permanece. E de todas as mensagens que ela traz, eu quero fortalecer aqui duas. De todas. Cura, salvação, todas essas mensagens, eu quero exaltar duas. A primeira delas está ali em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Existem duas mensagens que são muito negligenciadas pela maioria de nós. Uma delas está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 18, que diz o seguinte: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Presta atenção nisso, igreja, nós vamos ser as ruas. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isto é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não se injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele entregava tudo a Deus, levando ele mesmo em seu corpo todos os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelha desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Primeira mensagem que a cruz traz, de todas que a traz, eu quero destacar essas duas que nós, muitas das vezes, a negligenciamos. Nesse texto, nós vemos uma. Quantos de nós, irmãos, costumamos falar o seguinte: eu sou filho de Deus, eu não levo desaforo para casa, mexeu comigo, o que é isso? Como servos, não é? Aqui nós vemos Jesus, que quando ele era injuriado, ele não se injuriava. Quando ele era perseguido, ele não ameaçava. E quantas das vezes nós, quando somos questionados em algo, calma aí, Deus me colocou como cabeça, não como cauda, para com isso. Eu sou um servo de Deus, sou ungido do Senhor. E a gente quer o quê? Se justificar, a gente quer achar que a gente é alguma coisa. E Deus fala que quando você é perseguido, quando você é injuriado, isso é a mensagem da cruz. Quando a mensagem da cruz é isso também, e nós negligenciamos. Porque Jesus, ele foi para o madeiro, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Pedro se levantou, cortou a orelha de Malco. O que Jesus falou para ele? Para, você está pensando que se eu
clamar ao Pai, que Ele não manda aqui 12 legiões, 12 legiões? Manda aí um punhado de legião, para me guardar. Mas não, eu preciso passar por isso. Eu preciso passar por isso. Eu não vou querer me vingar, não. Eu vou colocar Deus na frente. Deus vai tomar conta de mim. Essa é a mensagem da cruz, irmãos, que nós negligenciamos. Nós queremos ser do nosso jeito. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Deixa Jesus batalhar as suas lutas. Deixa Jesus pelejar por você. Confia. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo fará. Essa ansiedade, essa fissura, essa coisa doentia está te matando, está nos matando, igreja. Está nos sufocando. E isto afeta o que? Os relacionamentos. No lar, não é isso? Não é isso? A esposa fala alguma coisa, você não consegue ficar quieto, ou então o marido fala algo, a esposa também não consegue ficar quieto, já querem resolver um ali naquela hora, e fica uma confusão que só. Então, quando nós não nos humilhamos, quando nós não deixamos Deus verdadeiramente reinar nas nossas vidas, os relacionamentos, eles sofrem. Na casa, na igreja. Quantas vezes, né, pastor? A gente fica aí se questionando. Mas nós temos que parar de negligenciar isto. O povo se rebelou contra Deus e contra o ungido, que era Moisés. Eu comentei aqui semana passada do discípulo. O discípulo, ele não pode questionar o mestre. O mestre mandou, vou fazer. Eu vou fazer. Parece loucura, parece que não vai dar em nada isso daqui. Mas se o mestre está mandando fazer, eu vou fazer. Não pode questionar. Mensagem da cruz, nós temos que confiar. É fé. Tudo que não é por fé é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. De repente você não está entendendo nada. Não, mas é pela fé. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Eu creio, não é? Eu creio. Deus vai dar a vitória. Muitas das vezes a gente fala, eu sou crente, né? Não sou bobo. Eu sou crente, mas bobo eu não sou. Já vou resolver isso aqui agora. Está errado, irmãos. Vamos aquietar o nosso coração. Essa é a mensagem da cruz. Aquieta o teu coração. Aquieta. E a segunda, já encerrando. A segunda tem a ver com aquela pergunta. Quem lembra da pergunta? Esqueceram? Por que Cristo pediu, né? Naquele momento para Deus, Senhor, se for possível, afasta esse momento. Eu não quero passar por isso não. Afasta isso. Irmãos, tem gente que fala que Jesus, perdoa o Senhor pelo termo, não é? Jesus estava querendo amarelar. Tem gente que fala isso. Não é nada disso. Aqui tem uma mensagem da cruz tremenda. Por que Jesus falou isso? É outra mensagem que a gente negligencia. E aconteceu lá na haste de metal também. A resposta está em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Ao louvor, se quiser se dirigir aqui para o altar, pensam. Diz o seguinte: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu disse, mas o Senhor é maravilhoso. Ele falou em alta voz. Hora nona, 3 horas da tarde. Sabe quando que Jesus começou a sofrer? Lá no Getsêmani, lá na segunda, terceira vigília da noite. A agonia. Jesus não dormiu aquela noite, irmãos. Tremenda era agonia. Se ele dormiu um pouquinho, foi na quarta vigília, que é das 3 da manhã às 6. A quarta vigília da noite, que o tempo era dividido assim. Se ele dormiu, foi das 3, um pouquinho ali das 6. Porque ele estava orando. A primeira, na segunda, a terceira vigília. Então começou ali a agonia dele. Às 6 da manhã, ele foi preso. Judas o entregou. Das 6
até as 9, até o momento da crucificação, Jesus, sendo surrado, bateram nele. Você conhece a história? Chicotada daqui, no chicote tinha pregos, tinha ponta de osso na ponta do chicote, pedaço de osso na ponta do chicote. Maltrataram Jesus. Era assim que era feito com os prisioneiros que eram levados à cruz. Muitos nem conseguiam chegar a ser crucificados, que já morriam ali, no momento do açoite, que eles tinham que ser despidos na chicotada. Por isso que aquele que é pendurado no madeiro é maldito, e ele se fez maldito por mim e por você. Mensagem da cruz. Mas na hora nona, às 15 horas, Jesus morre. Mas antes de morrer ele fala algo. E perto da hora nona exclamou bem alto. Por que eu falei alto aqui? Eu fiz questão de falar tudo isso, né? Ele falou em voz alta. Da onde ele tirou fôlego, irmãos, para falar em voz alta, sendo surrado desde as 6 horas, pendurado numa cruz, com sede? De onde que ele tirou força para gritar? É o amor de Deus por nós, porque ele queria que essa voz, esse grito dele ecoasse até agora. Ele disse o quê? Em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Sabe por que Jesus pediu? E aqui vai uma mensagem da cruz para nós. Ele pediu para afastar aquele momento, porque no momento da crucificação, Jesus ele não pecou, igreja. Jesus foi puro, santo. Mas no momento da crucificação, ele levou todos os nossos pecados. Todos os pecados entraram em Jesus naquele momento. Por isso ele foi maldito naquele momento. E ali Deus não estava com ele. Por isso ele clamou: Deus, por que o Senhor me desamparou? Então ele, lá no Getsêmani, ele sabia que isso ia acontecer. Então ele: Senhor, não permita esse momento. Que momento da crucificação? Não. Ele não queria estar ausente de Deus. Essa é a mensagem, irmãos, da cruz, oculta até para muitos de nós. O pecado nos separa de Deus. E Jesus, ele ali tomou força, o fôlego, e gritou bem alto: Deus, por que me separastes? Por que separou de mim, Senhor? Por que não está mais comigo? Pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas através de Jesus nós temos acesso ao Pai novamente. Nós temos acesso ao Pai. Jesus, ao receber, tudo isso, ele perdeu essa comunhão. Quando ele recebeu todos os nossos pecados, ele perdeu a comunhão. E a mensagem é essa: nós não podemos perder a comunhão com o Pai, a comunhão com Deus. E nesta noite, nós que vamos sair às ruas, como nós estamos? A comunhão. Você tem comunhão com Deus? Você tem esse desejo de não perder a comunhão com o Pai? Porque Jesus, ele estava chorando, agonia. Não é porque ele ia ser ali crucificado, não. Muitos falam: nossa, Jesus estava, não queria passar por aquilo. Ele não queria perder a comunhão com o Pai, e aquilo já estava incomodando ele. Ele sabia que ia ser por um momento, muito pouco. E quantas das vezes nós não valorizamos a presença de Deus nas nossas vidas? Quantas das vezes nós começamos a idolatrar a cruz? Mas nós temos que olhar para a cruz, uma cruz que já não existe mais, mas para a sua mensagem. Quando Cristo gritou: eu não quero perder a comunhão com o Senhor. Jesus, ele não queria perder. Nós não podemos, nós temos que clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador.
A Bíblia fala que o reino dos céus ele é adquirido o quê? Na força. Nós temos que lutar, irmãos, mas é na força do Senhor. Então deseje isto, almeje isto, ter comunhão com o Pai. Nós vamos sair às ruas, a revolução está aí. Como nós estamos? Você tem comunhão com o Pai? Hoje à noite, se você não tem essa comunhão, você pode começar a ter agora. Lembra do altar do tabernáculo? Primeira entrada do tabernáculo tinha um altar de sacrifícios. E esse altar é um altar de sacrifício, lugar de morte. Se você tem pecado, se você tem vivido no pecado, se você não tem conseguido deixar o pecado, o erro, e eu não estou aqui para apontar erro de ninguém, nós estamos falando de pecado, e perante Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande. Nós precisamos chegar até esse altar. Antes de sair às ruas, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Ah, mas eu já fiz isto. Nós temos que entregar todos os dias. Todos os dias, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Nós temos que nos analisar como nós estamos. Será que Deus tem se alegrado do que eu tenho feito, do que eu tenho falado? Lá no meu leito, a Bíblia fala em Hebreus que o nosso leito, o local onde você dorme, ele é sagrado. Não pode haver mácula. E muitas das vezes nós associamos isso, a infidelidades conjugais. Mas é uma infidelidade sim para com o seu Deus. Muitas das vezes no leito, na cama, você começa a murmurar, a falar de um, de outro, da própria igreja. Como estamos nós? É noite de concerto. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. É noite de concerto. Nós precisamos desse concerto da parte do nosso Deus. Nós precisamos nos aproximar do altar e depositar nesse altar tudo aquilo que tem nos impedido de adorar ao Senhor. Temos que parar com essa falsidade de dizer que somos religiosos. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos. Somos falhos, Deus sabe disto. Deus, quando viu o Nicodemos, conhecedor da lei, chegou ali com conversinha, para cima de Jesus. Jesus já foi direto: rapaz, você precisa nascer de novo. E ele gostou daquilo. Talvez se ele não tivesse um compromisso com o Pai, ele já ia virar as costas, não ia querer mais saber daquilo dali, daqueles assuntos. Mas ele deu ouvido ao Senhor. Que você possa dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Amém? Feche teus olhos, Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos amado. O Senhor tem nos escolhido. O Senhor tem falado que há algo em nós que te agrada. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, ouvindo a mensagem da cruz. Temos compreendido, ó Deus, que nós não podemos negligenciar que nós somos falhos e pecadores. Sabemos que Deus perdoa, mas como aqueles homens no deserto tinham que olhar para aquela haste, para aquela cobra de metal, e lembrarem que o inimigo está ao derredor, bramando como leão, querendo devorar aquele que der brecha. Deus deixou esta mensagem. Nós erramos, nós pecamos, mas nós temos que nos policiar. Nós temos que clamar a graça e a misericórdia do Senhor. E nós não podemos perder a comunhão com o Senhor. Esta é a maior das mensagens da cruz. Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Mas se nós não tivermos a comunhão com o Senhor, nós não seremos nada. Que a sua graça esteja continuamente conosco.
que nós como igreja possamos verdadeiramente confiar num Deus que pode todas as coisas. Aquieta os nossos corações, ó Pai, e continue a falar conosco. Continue-nos a dar a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus.